de ouvir o Senhor falar aos nossos corações através da Tua palavra, porque Ele já falou através das orações, Ele já falou através dos louvores, e agora veremos e ouviremos a Tua voz através das Tuas sagradas Escrituras. Amém? Amém. Irmãos, semana passada eu estive aqui pregando o capítulo 2 de Ageu, né? O Dudu fez as 2 primeiras pregações e eu finalizei, e hoje nós vamos entrar em um livro que eu acredito que os irmãos conheçam, que é Obadias. E aí eu gostaria de convidar a abrir Obadias no seu único capítulo, composto de 21 versículos. Obadias, capítulo 1. Obadias, no seu capítulo 1. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: esta é a visão que o Senhor soberano revelou a Obadias acerca da terra de Edom. O julgamento de Edom é anunciado. Ouvimos uma mensagem do Senhor, que o embaixador foi enviado às nações para dizer: preparem-se todos, vamos reunir nossos exércitos e atacar Edom. O Senhor diz a Edom: eu o tornarei pequeno entre as nações, você será grandemente desprezado. Foi enganado por seu orgulho, pois vive numa fortaleza de pedra e mora no alto dos montes. Quem me derrubará daqui de cima? Pensa consigo. Mesmo que suba tão alto como as águias e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões viessem durante a noite e o assaltassem, que calamidade o espera? Não levariam tudo, e aqueles que colhem uvas sempre deixam algumas para os pobres. No entanto, todos os cantos de Edom serão vasculhados e saqueados. Todos os tesouros serão encontrados e levados embora. Todos os seus aliados o expulsarão de sua terra. Eles lhe prometerão paz, enquanto tramam enganá-lo e conquistá-lo. Seus amigos de confiança lhe prepararão armadilhas e você nem se dará conta. Naquele dia não restará um sábio sequer em toda a terra de Edom, diz o Senhor. Pois nos montes de Edom destruirei todos que têm entendimento. Os guerreiros mais poderosos de Temã ficarão aterrorizados, e todos os montes de Edom serão exterminados na matança. Curve sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai, nesta hora nós queremos te agradecer, Senhor, pelos louvores entoados até aqui, Pai, pelas petições feitas até aqui, e pela Tua presença se fazer real no nosso meio. Neste momento queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra nos ensinando, nos exortando, nos mostrando o caminho a seguir. Por isso, nessa hora, Pai, que a nossa mente possa estar atenta à Tua palavra. Pai, o nosso coração possa estar aberto para ser, Pai, cheio da Tua palavra e da Tua revelação. Fala aos nossos corações. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Irmãos, o livro do profeta Obadias é um livro que poucos conhecem. Talvez quem é crente há mais tempo, se você perguntar para ele se Obadias está na Bíblia, talvez ele diga que está. Mas se você perguntar se ele sabe qual o contexto de Obadias, ele não vai saber. Obadias é um livro interessantíssimo. Esse livro ele é o menor dos livros do Antigo Testamento. Ele tem apenas 21 versículos. Vai fazer parte daquela coletânea de profetas menores que a Bíblia tem para nos mostrar. Obadias e Naum não são citados nenhuma só vez no Novo Testamento. Curioso é que ambos vão falar sobre a destruição de um povo que era inimigo de Deus, Edom e Nínive, respectivamente. Então, se a gente for olhar para a palavra de Deus no Antigo Testamento, 3 profetas menores falaram sobre a destruição de um povo inimigo ao povo do Senhor. Obadias sobre Edom, Naum sobre a Síria e Abacuque sobre Babilônia. E com respeito a Edom, há outras denúncias proféticas que nós vamos olhar aqui no Antigo Testamento. Então, não se assuste, irmãos, se hoje nós não olharmos para nenhum versículo de Obadias. É necessário que nós venhamos a fazer uma introdução e dar um pano de fundo para que quando nós venhamos a entrar no livro do profeta Obadias, a nossa mente possa estar aberta entendendo
o que estava acontecendo. Então o livro de Obadias é um livro pequeno, nós não sabemos ao certo quem foi o seu autor. O nome Obadias, esse nome ele aparece 20 vezes no Antigo Testamento. Esse nome aponta para alguém que tem compromisso com Deus, significa servo do Senhor, adorador do Senhor. Ele adora a Deus, ele trabalha para Deus, ele ama a Deus. Alguns estudiosos vão dizer que Obadias, por menor que seja, foi escrito por diversas pessoas. Outros vão afirmar que quem escreveu foi Obadias, foi uma pessoa só. Esse livro também não tem uma data certa, como outros livros. Então alguns falam que ele foi em 846 a.C., outros falam que ele foi em 586 a.C. Então isso também não interfere e não vai nos atrapalhar a interpretar o livro de Obadias. Isso não é tão importante assim para nós. Mas o livro de Obadias é interessante, porque ele vai mostrar para nós quão pesado pode ser e quão consequente pode ser os erros cometidos por uma família. Quão pesado é e tamanha consequência é quando uma família que é piedosa comete um erro. Alguns dos irmãos devem saber que os edomitas são descendentes de Esaú, e Judá é a descendência de Jacó. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, portanto essas duas nações nasceram do mesmo ventre, eram nações gêmeas. Só que pela falta de habilidade dos seus pais, Isaac e Rebeca, eles acabaram provocando um ciúme entre os seus irmãos, abrindo uma brecha para que esse ódio entre esses irmãos durasse cerca de 2000 anos. Então, durante todo esse tempo aqui, nós vamos ver duas nações extremamente inimigas. Então, para fazermos uma introdução, para podermos iniciarmos aqui, eu gostaria de pontuar algumas coisas importantes para nós nessa noite. E o primeiro ponto é que nós não podemos subestimar os pequenos problemas, porque eles podem se tornar um grande mal. O livro de Obadias vai ser pintado com cores fortes sobre uma guerra travada entre a nação de Judá e a nação de Edom. Aqueles irmãos que vieram do mesmo ventre, aqueles irmãos que tinham os mesmos ancestrais, têm uma intriga pessoal que vão durar séculos, uma fúria entre os seus descendentes que vão durar séculos, milênios, porque o seu pai e a sua mãe cometeram um erro. Eles cometeram um grave erro. E que grave erro foi esse? Ter preferência entre os seus filhos. Isaac preferia Esaú, Rebeca preferia Jacó. E essa falta de sabedoria plantou em seus filhos a semente da inimizade, essa maldita semente da discórdia, esse ódio, essa competição que havia entre os dois. E essa competição trouxe muitas feridas na vida dos pais, na vida da família deles. Então esses irmãos que não se amavam, fizeram com que os seus descendentes atravessassem gerações em inimizade, desembocando numa atitude irracional, maldosa dos edomitas, ao se associar com alguns invasores para destruir Israel, para destruir Judá. Então, olha como que um erro de pais, desses dois pais que eram pais piedosos, teve uma consequência gravíssima para esses dois. Os seus descendentes agora são inimigos. E às vezes nós olhamos para os nossos filhos, irmãos, e a gente não imagina que vamos ter preferência entre eles. Mas esses pais tiveram preferências. Eles não souberam como lidar, eles foram inaptos. Eles subestimaram esse pequeno erro que é ter preferência por um filho. Talvez na cabeça de Isaac o que ele estava fazendo era certo, escolhendo Esaú como seu favorito. Talvez na cabeça de Rebeca ele estava fazendo certo em escolher Jacó como seu favorito. Só que o hábito que nós temos de subestimar os pequenos problemas faz com que esses pequenos problemas lá na frente viram problemas ainda maiores. Problemas às vezes irreparáveis. Quando a gente começa a deixar de lado pequenos problemas das nossas vidas, nós estamos mandando uma mensagem que nós lá na frente vamos ter que sacrificar alguma coisa. Talvez esse problema é uma pequena intriga que há, uma pequena discussão que há no seu casamento, em que você não tratou e ele foi durando e com o tempo se tornou algo irreparável. Se você tem na sua casa
uma infiltração e você não cuidar dessa infiltração, depois com o tempo, muito provavelmente você vai ter que refazer toda aquela parede. O que começou pequeno fica maior e às vezes irreparável. Segunda coisa que nós temos que prestar atenção aqui é que uma grande bênção pode transformar-se em uma tragédia quando nós deixamos as vaidades pessoais nos dominarem. Quem já leu o livro de Gênesis, e hoje nós vamos abrir o livro de Gênesis aqui, sabe que Isaac e Rebeca oraram por 20 anos, porque Rebeca era estéril e não podia ter um filho. Então eles estavam juntos em oração. Então aquele casal se volta para Deus, humilde, suplicando, buscando a Deus por essa bênção. E depois de 20 anos eles estarem ajoelhados, perseverantes a Deus, Deus é bondoso com eles. Rebeca vai dar à luz a 2 filhos, Esaú e Jacó. Só que por caprichos pessoais, por vaidade tolas, eles transformaram essa bênção em problema. Eles transformaram essa bênção em maldição. Eles não cultivaram a amizade entre os filhos. Muito pelo contrário, eles jogaram um contra o outro. Por ter preferências, por ter predições. Isaac amava mais Esaú, Rebeca amava mais Jacó. Insensatez, de forma insensata, eles trouxeram essa desavença para os seus filhos. Plantaram isso no coração deles. E o casamento de Isaac e Rebeca estava desgastado. Isaac, certa feita, vai mentir que Rebeca é sua esposa. Depois daquele dia, aquele casamento nunca mais foi o mesmo, a ponto de Rebeca botar o seu ouvido atrás da porta para saber o que Isaac estava falando. Esse casamento estava desgastado. O distanciamento desse casal abre um fosso no relacionamento dos filhos. Às vezes nós não olhamos para esse tipo de coisa, mas sabemos que ele está ali. Nós sabemos que a relação entre homem e mulher, marido e mulher, afeta os filhos. Mas às vezes nós não queremos abrir mão do nosso orgulho, de quem nós somos, da nossa vaidade pessoal. E a gente faz da bênção de Deus maldição. A gente às vezes culpa os nossos filhos pelos nossos problemas. Às vezes os nossos filhos são a causa de nós não fazermos a obra de Deus. E no início era assim: Senhor, me dá um filho, Senhor. Eu quero ter um filho. E quando esse filho vem, o que acontece é que você já recebeu a bênção, então você abandona o Senhor. A falta de diálogo entre esses pais fez erguer uma muralha que durou 1500 anos. E Obadias vai tratar disso aqui 1500 anos depois. Terceiro ponto: não tente mudar ou manipular os desígnios de Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, falou: olha, esses 2 gêmeos que estão na sua barriga, eu vou preferir Jacó. O mais velho vai servir o mais novo. E Esaú, ele tenta passar por cima disso, falando que ele prefere Esaú. E Isaac tenta passar por cima disso, falando que ele prefere Esaú. E Rebeca, querendo dar um jeitinho, prefere Jacó. Vai eu escutar quando ele fala assim: meu filho, traga para mim alguma coisa para eu comer, e eu te darei a minha bênção. Rebeca rapidamente chama Jacó e faz o quê? Meu filho, traz lá 2 cordeiros que eu vou matar. A gente às vezes tenta mudar ou quer manipular a forma como Deus age nas nossas vidas. Isaac não tinha poder para mudar aquilo que Deus já tinha escolhido. Rebeca podia ficar tranquilo que os planos de Deus, eles não são subvertidos. Os planos de Deus não são frustrados. Não adiantava Isaac abençoar Esaú ou dar para ele a bênção. Deus já tinha escolhido Jacó. Talvez nós vamos pensar assim: como, Rick? Por que Deus escolheu Jacó ao invés de Esaú, se os dois estavam lá na barriga da mãe deles, eles não tinham nascido? E isso é a soberania de Deus. No ventre da mãe, Deus já tinha falado: eu escolhi Jacó. Mas por quê? Por que ele escolheu Jacó? Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Porque ele diz que ele vai ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Que ele vai ter compaixão, que ele vai amaldiçoar aquele que ele quiser amaldiçoar. Então ele já tinha escolhido Jacó. Ele já tinha um plano preparado para aqueles dois. Todas as vezes que nós tentamos tomar o rumo das nossas vidas com as nossas próprias mãos, nós nos machucamos. Todas as vezes que nós desacreditamos a providência de Deus e que atropelamos as coisas,
nós nos machucamos, nós causamos mal a nós mesmos. Deus fala assim: ó, meu irmão, eu vou te dar um carro. A pessoa naquele exato momento, sem ter condição, vai lá e financia um carro 80 vezes, porque Deus falou. Rebeca quis usurpar aquilo que Isaac tinha preparado para Esaú. Deus não precisa da sua ajuda ou da minha ajuda para fazer algo nas nossas vidas. A gente não precisa querer mover as coisas porque Deus falou, então nós temos que ajudar a Deus. Não, o plano de Deus não pode ser frustrado. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se foi Ele que falou, Ele vai cumprir. Não tem homem que impeça a vontade de Deus. E aí, vamos entrar aqui agora nesse pano de fundo do livro. Para a gente poder entender o livro de Obadias, nós vamos ter que voltar um pouco aqui no passado para poder interpretar esse livro da melhor maneira. Então, o livro de Obadias é uma saga histórica de inimizade entre Edom e Israel, entre os edomitas e os israelitas. E eu gostaria de convidar você a abrir em Gênesis, no capítulo 25, no verso 22. Gênesis, no capítulo 25, verso 22. Primeira coisa que nós vemos aqui, diz assim na palavra do Senhor: os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. Primeiro ponto que nós vemos aqui é uma luta travada no ventre da mãe. Esse conflito entre Israel e Edom começa no ventre de Rebeca. Foi lá onde eles tiveram o primeiro combate. Eles lutavam ali, que a palavra de Deus vai dizer que Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Então, um conflito entre esses dois irmãos nasce na barriga da sua mãe. Por mais minúscula que possa ser essa comparação, mais tarde ela virou uma floresta densa, uma terrível guerra. Segunda coisa é o erro dos pais. 25, 28. Isaac amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Isaac e Rebeca se casaram por amor. Isaac e Rebeca se amavam. A história de Isaac e Rebeca era para dar tudo certo. Deus tinha preparado a mulher para Isaac. Isaac tinha o seu pai Abraão, que era um homem rico. Isaac era um homem piedoso. Abraão foi herdeiro de uma grande promessa. O Senhor falou a Abraão: sua geração vai ser tantas que você, como as areias do céu, as areias do mar, da praia, você não vai conseguir contar. Isaac era alguém jovem e piedoso. Deus escutou a oração deles quando Rebeca estava estéril. Mas eles não estavam preparados para o quê? Para educar os seus filhos. Em vez de criar os filhos como amigos, criaram eles como inimigos. Em vez de dialogar, eles tomaram decisões às escondidas, abrindo feridas no relacionamento deles. Está falando para alguém aqui nessa noite? Essa mensagem está alcançando algum coração aqui nessa noite? O erro dos pais injetou ódio no coração dos filhos. A maneira como os pais não tinham habilidades de se amar, ou de dialogar, ou de se comportar, afetou a forma como eles educaram os filhos. Então, tudo isso poderia ter sido evitado se os pais não tivessem errado. Tudo isso poderia ter sido evitado se os pais tivessem perseverado, se eles tivessem continuados piedosos. Ao invés disso, toda essa discórdia provocou sangue na terra e juízo no céu. Em terceiro lugar, um jantar muito caro. Verso 25 a 29 e 34. Os irmãos já conhecem essa história. Nós já ouvimos essa história. Esaú vai desprezar o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Ele vai chegar cansado. E Jacó está lá preparando, cozinhando. E ele: me deu um pouco dessa comida. Só se você me der o seu direito de ser primogênito. E Esaú vai trocar a sua primogenitura por um prato de lentilha. Essa foi a refeição mais cara da história, irmãos. Essa foi a refeição mais cara da história. Porque sabe o que Esaú fez?
quando ele aceitou isso, ele desprezou as coisas espirituais. Sabe o que ele falou? Não, o que é uma primogenitura? Me dá aqui. E sabe o que acontece? Os descendentes de Esaú são extremamente materialistas. As pessoas ao nosso redor que não acreditam nas coisas espirituais ou que têm o seu nível de espiritualidade baixo, são extremamente materiais. Elas vivem olhando para as coisas dessa terra. Esaú troca a sua primogenitura por um prato de lentilha. Irmãos, quantas vezes nós trocamos aquilo que é nosso por um prato de lentilha? Quantas vezes sai caro essa refeição para nós? Quantas vezes nós abrimos mãos das coisas espirituais? Esaú em Hebreus vai dizer que ele era um jovem profano, porque ele rejeitou a sua herança. Qual é a herança que o Senhor tem preparado para mim e para você? O que o Senhor nos prometeu? O que Ele requer de nós? E às vezes nós trocamos essa herança por um prato de lentilha. Olhamos para as coisas espirituais e não damos a importância. Não damos a importância de dobrar os nossos joelhos, de orar ao nosso Senhor. Não damos a importância de jejuar. Não damos a importância de ler a Bíblia. Nós vivemos simplesmente como os descendentes de Esaú, como edomitas, materiais, pessoas que andam por aquilo que veem. Pessoas que só conseguem acreditar naquilo que os seus olhos veem, naquilo que as suas mãos tocam. O povo edomita é muito difícil você achar alguma coisa dos deuses deles, porque eles não tinham nenhuma religiosidade. A maioria dos deuses tratava de ter bens e se vingar. De ter bens e ser vingativo. Quando nós olhamos para a nossa vida, talvez recentemente, outra vez num passado um pouco próximo, nós podemos ver que o nosso coração está cheio do materialismo. Está sem espiritualidade. A carne já venceu essa luta. A carne já venceu esse espírito. Esaú chega naquele momento e troca a sua herança por um prato de lentilha. Ele não se deleitou nas coisas de Deus. Ele não se importava. Quarto lugar, uma mentira muito astuciosa. Gênesis 27, de 6 a 29. Sabendo já que Isaac estava prestes a dar a sua bênção a Esaú, Rebeca faz o quê? Quer mudar o destino com as suas próprias mãos. E vai falar lá: meu filho, traz para a mamãe aqui, 2 cabritos que eu vou preparar a comida que seu pai gosta. A mãe mentindo para o marido. A mãe pegando o filho e mentindo para o marido. Mas mãe, ele vai perceber que não sou eu. Se vocês forem ler essa passagem aqui, Jacó ele fica até receoso, mas a mãe bota uma pressão nele para ele fazer. Não, pega lá que com esse couro aqui eu vou te amarrar, para quando ele tocar no seu braço ele vai ver que você é peludo igual o seu irmão. A mãe mentindo para o marido, junto do seu filho. Olha o que essa descendência passou. Olha o que esses 2 irmãos estão passando. Vivem uma vida de competição. Vivem uma vida de ódio. Jacó ele vai até titubear, mas ele cede à pressão da mãe. Essa mentira, a palavra de Deus vai trazer que Isaac, quando soube disso, ele estremeceu. Ele não acreditava nisso. Esaú vai ficar revoltado. Vai falar assim: pai, como pode? Não, me dá uma bênção aí. Meu filho, eu não tem como, eu já dei para o seu irmão. O senhor só tem uma bênção para me dar alguma coisa. E ele fala: olha, você vai servir o seu irmão. Você vai ficar no monte. Tudo de ruim. Esaú fala: quando meu pai morrer, eu vou matar meu irmão. Quando meu pai morrer, eu vou matar meu irmão. Então a mentira, irmãos, ela destrói a família. A mentira destrói tudo que ela toca. Não minta para o seu cônjuge. Não minta no seu trabalho. Não minta para os seus amigos. Não minta em lugar nenhum. Não seja filho do inimigo. Não seja filho do príncipe das potestades e do ar. Não seja filho de Satanás. Não minta, porque a mentira destrói famílias. Qualquer quebra de mandamento, irmãos, é extremamente péssimo, ruim para os cristãos. Porque o mandamento é: olha, não darás falso testemunho ao seu próximo. Não minta. E mesmo assim,
Mesmo nós já termos experimentado a mentira, mesmo a gente já ter experimentado a mentira, a gente não consegue parar de mentir. Aqui uma mentira trouxe destruição para uma família, trouxe julgamento para uma família, porque de uma quebra de mandamento. Em quinto lugar, um ódio muito violento, Gênesis 27, 41. Então Esaú está decidido a matar o seu irmão. Jacó precisa fugir de casa, senão ele vai morrer. E ele voltaria depois. Essa fuga dele durou 20 anos. Quando ele voltou, sua mãe já não estava mais viva. Rebeca já estava morta. Nesses anos todos ele ficou com medo desse reencontro. Como vai ser quando eu reencontrar com meu irmão? Como será que o meu irmão vai olhar para mim? Será que ele vai me perdoar? Como que vai ser esse reencontro? Então, aquele medo dele, aquela relação conturbada, né? E por intervenção divina, porque somente Ele pode consertar as coisas, só Deus pode colocar a mão no seu coração e tirar esse coração duro que você tem e colocar um coração de carne. Quando eles se encontram, eles se perdoam. Quando eles se encontram e Jacó vê o seu irmão, ele vai junto com as suas esposas, com os seus filhos, chega até ele, se dobra diante dele. Fala: meu irmão, me perdoa, meu irmão. Esaú fala: levanta daí. Quem são essas que estão com você? Essa é a minha família, está todo mundo aqui. Aquela dor, só quem já liberou o perdão alguma vez para alguém, só quem já teve, já cometeu algum erro e teve que receber o perdão, sabe o que é isso. E Esaú perdoa ele. Esaú perdoa ele de todo o coração. Eles têm um reencontro muito lindo. O perdão é liberado. Só que aquilo que eles resolveram no âmbito espiritual, eles não conseguiram sanar entre os descendentes deles. Não foi passado para a sua descendência. Aquele ódio continuou crescendo, a ponto de Obadias escrever sobre os edomitas guerrearem contra os israelitas. Esse é o perigo de nutrir o ódio no nosso coração. Esse é o perigo de nutrir uma mágoa no nosso coração. Quando nós cometemos algum erro e quando alguém comete um erro contra nós e nós não conseguimos perdoar, quem mais sofre é quem guarda essa mágoa, é quem não consegue liberar o perdão, é quem fica para sempre com essa resistência. O que essa pessoa tem que fazer é clamar ao Senhor, que libere, que faça com que ela consiga liberar esse perdão, que esse coração consiga ser amolecido. Porque quem nutre o ódio no seu coração acaba adoecendo. Mesmo eles tendo ali se perdoado, não foi assim que aconteceu com os seus descendentes. Eles se mataram, o ódio era irracional. Se nós não conseguirmos controlar o nosso coração, o nosso ódio, a nossa raiva, a nossa mágoa de alguém, o que isso vai fazer com nós é nos destruir. Quem nós somos passa para quem nós criamos, para a nossa descendência. Você pode ter filhos para a glória do Senhor, e você pode ter filhos para a glória de Satanás, para que quem seja glorificado seja o diabo. Você pode criar o seu filho nos caminhos do Senhor e fazer deles bons cidadãos, pessoas de caráter, como você pode não educar os seus filhos e eles seguirem caminhos tortuosos. Então, essa inimizade, esse preconceito entre eles continuaram, né? Era já quase que uma tradição. Se você for pegar 1000 anos depois, eles brigavam, talvez nem sabia por que mais estava brigando, mas já era uma tradição eles serem inimigos. Quantas coisas você e eu, irmãos, nós não fazemos, que às vezes nós nem sabemos por que fazemos. Não sei. Você pergunta assim: por que nós brigamos? Você encontra alguém, às vezes, já aconteceu comigo, você fala: por que a gente parou de se falar? Que a gente não se fala um tempo. Aí o outro fala assim: rapaz, não sei, não lembro. Nem sabe mais, já é tanto tempo que briga, que eles nem sabem mais por que briga. Por causa dessa tradição, né, não tem nem razão na briga. As pessoas, eles estavam brigando, né, e já se tornou cultural fazer isso. Em sexto lugar, uma hostilidade que nunca cessou. Eu gostaria de convidar você a voltar lá em Obadias, no verso 12 ao verso 14. Que fala assim, olha: não deveria ter ficado satisfeito
quando exilaram seus parentes em terras distantes. Não deveria ter se alegrado quando o povo de Judá sofreu tamanha desgraça. Não deveria ter falado com arrogância naquele tempo de aflição. Não deveria ter saqueado a terra de Israel naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado satisfeito com a sua destruição naquele dia de calamidade. Não deveria ter roubado a riqueza deles naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado nas encruzilhadas para matar os que tentavam escapar. Não deveria ter capturado e entregado os sobreviventes naquele tempo de aflição. Um grande estudioso vai dizer aqui que Israel e Edom sempre foram hostis. Essa briga é longa. Deus ordenou que os israelitas tratassem os edomitas como irmãos. Se a gente for olhar para Deuteronômio, capítulo 2, versos 5 e 8, é isso que o Senhor fala. Mas os edomitas tinham o coração fechado. Certa vez os israelitas precisavam atravessar e passar por dentro de Edom. Olha, deixem, eles falando com o rei, deixem nós passarmos por aí, nós não vamos beber água do poço de vocês, vamos simplesmente passar pela estrada central, senão nós vamos ter que dar uma volta muito grande. O rei falou, vocês não vão passar aqui. Se vocês passarem por aqui, nós vamos marchar com o nosso exército diante de vocês. Os edomitas tinham um coração fechado, eles foram absolutamente insensíveis com a necessidade de Israel. Eles recusaram um diálogo com Moisés. Eles tinham esse conflito entre os seus descendentes. E os edomitas se tornaram uma nação forte. A terra de Edom, também era chamada de Seir, fica a sudeste do Mar Morto, se estende pelo todo o vale de Arabá. Essa terra era ali perto do Mar da Galileia, e o seu lado oriental era rochoso e montanhoso, por vezes atingindo 1000 metros de altura. Por ela passava o quê? O que a gente sempre fala aqui? Importantes vias de comércio. Toda cidade, toda nação histórica que tem vias, estradas de comércio, é rica. Então exercia o controle sobre o comércio. Então por várias vezes eles eram alvo de ataque com a pessoa querendo nos invadir e tomar aquilo que era deles. E o profeta Amós, se a gente for olhar em Amós, capítulo 1, versos 11 e 12, denunciou a falta de perdão deles. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada, e baniu toda a misericórdia, e sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Boza. O Senhor tinha falado, avisava, vinha avisando, mas Edom tinha um coração duro, tinha um coração fechado, um coração de pedra. E aí o que acontece? Davi estabelece o seu governo, subjuga os edomitas para proteger a fronteira de Israel. A subjugação de Edom vai abrir espaço para os israelitas terem um porto, que tinha uma base comercial muito importante. Mas no reinado de Salomão, eles vão perder esse posto. Depois de Salomão, os reis de Judá não vão conseguir se manter seguro. Aí no século 9, durante o reinado de Josafá, os edomitas vão se juntar com os moabitas e os amonitas e vão atacar Judá de surpresa. Porém, o Senhor vai dar vitória a Israel. E Judá vai cair. Eles vão ficar felizes com isso. Pouco tempo depois, vão aproveitar-se desse desastre para conquistar Judá. E aí, a última menção que nós vemos de Edom no Antigo Testamento mostra o amor de Deus por Jacó e o juízo de Deus sobre Edom. Está lá em Malaquias 1, 2, 5. No segundo século, João Hircano vai subjugar os idumeus, incluindo-os em seu reino. A Palestina vai ser conquistada pelos romanos em 63 a.C. e os Herodes, que eram de uma família idumeia, vão ser postos à testa de Judá. Eles foram os últimos edomitas. No ano de 37 a.C., Herodes idumeu foi coroado o rei dos judeus. E a gente entra agora aqui na 7ª e última questão. Uma inimizade que se estendeu até a última geração dos edomitas. Essa rivalidade foi até enquanto durou alguém que era edomita. Não cessou as guerras, não cessou a perseguição, não se liberou perdão. Eles chegaram ao extremo, que foi parar no tempo de quem? No tempo de Jesus Cristo. Os últimos descendentes de Edom, sabe quem eram? Os reis Herodes. A família herodiana. E aí Herodes o Grande foi aquele que mandou matar as crianças lá em Belém, com o propósito de eliminar Jesus.
Depois, Herodes Antipas foi o rei que mandou matar João Batista. Foi ele que chamou Jesus de raposa, diante de quem Jesus compareceu em julgamento. Herodes Agripa I foi o rei que mandou matar Tiago e prender Pedro. Ele foi devorado por vermes porque ele não deu glória a Deus. E para finalizar, Herodes Agripa II, que foi casado com a sua própria irmã Berenice, foi o homem que esteve diante de Paulo em Cesareia e não aceitou se render a Cristo. Esses foram os últimos descendentes de Jaú, que terminaram a sua trajetória de forma trágica. Olha como que a descendência de Jacó vem e para em Cristo, e a descendência dos edomitas vem parando nos reis, em Herodes. Esse conflito, esse cenário político sempre trouxe guerra para eles. E olha como que a Bíblia se encaixa. Olha como que a Bíblia é um livro que ela não tem pontas soltas. Talvez você jamais imaginar que os edomitas, descendentes de Jaú, fossem acabar em Herodes, aquele que fez de tudo para acabar com Jesus, para perseguir Jesus. Aquela família que fez de tudo para acabar com o Evangelho, para perseguir o Evangelho. Volto lá no final, olha, porque eu escolhi Jacó. O mais velho vai servir o mais moço. Podem passar governos, podem passar reinos, podem vir reis, mandar matar crianças, mandar prender profetas. A minha vontade não cessará. O meu propósito vai ser estabelecido. A minha palavra não volta. O Senhor não volta atrás na palavra dele. Se ele escolheu Jacó e a descendência de Jacó, ela vai ser vitoriosa. Pode passar os anos, pode passar o tempo, as nações, os governos, mas a palavra do Senhor não passará. A palavra do Senhor não passará. Os edomitas vão acabar. Mais para frente, vão se aliar aos romanos, depois eles vão virar árabes, não vai existir mais edomitas, mas o povo de Deus permanece até hoje. O povo de Deus ainda está de pé. A descendência de Abraão, a descendência de Isaac, a descendência de Jacó ainda está de pé. Cristo vive e reina para todo sempre. Vive, reina e governa nos mais altos céus, à direita do Pai Todo-Poderoso. Irmãos, por que nós andamos cabisbaixos? Por que nós andamos preocupados quando nós cremos em um Deus que é todo-poderoso? Um Deus que desde a fundação do mundo escolheu todas as coisas, preparou toda a história para nós. Mesmo sabendo que nós iríamos falhar, Ele enviou o Filho dele para nos salvar. O inimigo tentou de todas as formas. O inimigo tentou de todos os jeitos acabar com a nossa redenção, com a nossa salvação, mas ele não foi capaz. Porque tragada foi a morte. Porque Cristo verteu todo o sangue dele na cruz, para te salvar e para me salvar. Quando nós olhamos para a história, vemos a mão de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Nós não podemos esmorecer a nossa fé. Nós não podemos deixar de acreditar em quem Deus é. Se a nossa vida não está entregue aos pés do Senhor, meu querido, ainda há uma chance. Ainda há tempo de você se dobrar aos pés do Senhor Jesus. De se entregar verdadeiramente. Porque ainda hoje, Cristo é o nosso advogado. Mas virá um dia que Ele virá como um justo juiz. Ai daqueles que não são os seus escolhidos. Ai daqueles que andaram por aquilo que o olho via e que a mão alcançava. Ai daqueles que fizeram como Esaú, trocaram a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ai daqueles que foram profanos e não deram valor às coisas espirituais. Ai daqueles que se afastaram ou que viraram o rosto para aquele que nos chamou. A palavra de Deus vai dizer que a esse será lançado no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e seus anjos.
Queridos, se você acredita no inferno ou não, eu não sei. Eu só sei que se você não estiver ao lado de Cristo naquele grande dia, já era. Já era. O Senhor está falando ao nosso coração nesta noite que Ele preparou desde a fundação do tempo alguém, uma descendência. Israel foi perseguida, Edom não liberou perdão, Edom saqueou, Edom guerreou contra Israel, mas Edom não existe mais. É isso que acontece com aqueles que perseguem a igreja. É isso que acontece com aqueles que a ferro e fogo tentam calar o Evangelho, tentam parar o Evangelho. Temos que olhar para esse exemplo e olhar para nós como alguém, como pessoas cristãos que vivem da misericórdia de Deus, porque Ele nos alcançou, queridos. O que Ele exige de nós agora é que colocamos a mão no arado. Como falamos semana passada, o povo ali em Ageu olhava simplesmente para sua casa era luxuosa, mas o templo do Senhor era ridículo. O que nós temos feito com esse chamado? Vamos permanecer do mesmo jeito que nós vivemos a nossa vida toda, ou vai ser virada uma chave na nossa cabeça e nós vamos começar a entender ao Deus que nós servimos? Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai entender um pouco de quem o Senhor é, de quão arrasador Ele é. Quando nós começarmos a falar no livro de Obadias, o que o Senhor vai fazer com Edom, vocês vão ver a mão de Deus, quem Ele é. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Ele é o Deus que chama as estrelas, cada uma pelo seu nome. O oceano é como uma gota na palma da sua mão. Ele é o poderoso Deus. Onde nós estávamos quando Ele criou tudo isso? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele simplesmente falou assim, eu vou tirar vocês do lamaçal do pecado e vou dar vida para vocês. Vou injetar ânimo em vocês. Eu escolhi vocês. Um povo separado por Deus. Como nós vamos negligenciar tamanha salvação? Como nós vamos negligenciar tamanha paternidade? Como nós vamos fugir de quem o Senhor nos chamou para ser? Queridos, não venha pela dor. Não escolha adorar a Deus pela dor. Não escolha ser aquele povo rebelde que o tempo todo ia contra o Senhor e o Senhor os castigava. E eles voltavam machucados, com cicatrizes. Venha pelo amor. O Senhor está te chamando a viver uma vida com Ele, algo novo com Ele. Eu disse aqui que o Senhor não volta atrás da sua palavra. Ele nos prometeu que iria aos céus e nos prepararia morada. Esses dias eu cheguei no trabalho, e aí minha filha veio correndo e falou assim, papai, porque todo dia eu chego e eu pergunto como foi o dia dela. Ela falou, papai, deixa eu te contar como foi meu dia. Aí eu, como foi, filha? Maria faz o catecismo com ela todos os dias, todas as tardes, né? Papai, nós vamos governar com Jesus no céu, papai. Amém. Que incrível, papai. Nós não merecíamos, irmãos. O privilégio que nós temos de ser chamados filhos de Deus é um privilégio que nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Mas Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele te chama, Ele me chama para ser esse luzeiro para outras pessoas. Não abandone a sua fé. Se você está afastado, volte aos pés do Senhor. Se você não está fazendo nada para a sua igreja, faça, porque Ele nos amou primeiro. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, nesta noite nós queremos te agradecer, Senhor, por quem o Senhor é, pela tua misericórdia e pelo teu feito na história, Senhor. Pai, muito obrigado porque a tua palavra alcançou os nossos corações nessa noite. Pai, eu creio, Pai, que a tua palavra alcançou o meu coração, alcançou o coração dos meus irmãos, Senhor, e nós não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos, Senhor. Amém. Te agradeço porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de nos dobrar diante de Ti, de clamar pela Tua misericórdia, de clamar pela Tua piedade, Senhor.
Pai, faça de nós pais responsáveis, para que a nossa descendência seja uma descendência responsável, Senhor. Uma descendência que te adora, Senhor. Uma descendência que glorifica o teu santo nome, Senhor. Uma descendência, Senhor, que honra o teu chamado. Ser uma descendência que foi criada e gerada, Pai, antes da fundação do tempo. Não nos deixe negligenciar a tamanha educação na vida dos nossos filhos. Não nos deixe, Pai, provar o gosto amargo de não educar os nossos filhos nos teus caminhos, Senhor. Pai, molda a nossa vida, molda o nosso coração, para que a nossa mente esteja intencionada a te adorar, para que o nosso coração esteja inclinado a te servir. Tira de nós, Pai, toda a carnalidade, todo o olho, Senhor, que está apontado para as coisas materiais dessa vida. Senhor, tudo isso será corrompido, tudo isso será corroído, Senhor, mas os tesouros que nós ajuntamos no céu, Senhor, esse ladrão não toca, Pai, esse a ferrugem não toca, esse não pode ser tomado, Senhor, esse não pode ser perdido, porque esse quem guarda não sou eu, Senhor, esse quem guarda é o Senhor Jesus. Este quem guarda é o Senhor Jesus. Guarda os nossos corações do mal, Senhor. Nos livra de tamanha tentação, Pai, que é abandonar os teus caminhos, que é abandonar a tua fé, Senhor. Pai, que podemos nos alegrar, que nós vamos governar, Pai, contigo um dia, Senhor. Que vamos estar diante do Senhor um dia. Cuida do teu povo, Senhor. Cuida da igreja Cristã Esperança, Senhor. Essa é a nossa oração, para a glória de Jesus. Amém. E amém. Agradeço.